Bem, e quem nunca ofendeu ninguém, quem sempre está feliz é César Coronado, o árbitro da Federação Paulista de Futebol, hoje responsável pela a parte de análise também de vídeo da CBF. Boa noite, César Coronado, que honra falar com você mais uma vez. Boa noite, Sidney, boa noite a todos, obrigado por essa oportunidade, fico muito contente aí de poder ajudar um pouco do meu conhecimento. Estou à sua disposição. E aliás é jornalista formado também, é bom sempre salientar. Coronado, e aí, você assistiu o jogo do Brasil, 2-0 diante da Costa Rica, sofreu ou não? Sofri bastante, um jogo difícil, arbitragem boa, de pensar, de analisar o lance, ele estava quase 3 metros do lance, apitou na empolgação, né, do lance, posteriormente, graças a Deus, o VAR interferiu, pediu uma interferência, uma verificação da imagem, e o árbitro corretamente acionou uma falta, tiro livre indireto e totalmente o Neymar, ele cavou essa falta. Ele tinha todas as condições de fazer o gol, tocar, só avançar, porque não foi uma intensidade grande esse agarrão, na minha opinião, e eu acho que o árbitro acertou, foi muito bem o árbitro ontem. Acho que foi um dos melhores árbitros que eu vi durante a Copa. Muito bem. Você como árbitro, você chegou a apitar algum jogo do Neymar? Não, né, Coronado? Apitei no final, né? No final da minha carreira eu apitei, peguei ele bem no finalzinho, no começo da carreira dele e no final da minha. Mas ali ele ainda não era caicai, era ou não era? Já era. Ele já era muito caicai, não podia chegar nem perto, ele já pulava e caía, ainda tinha o apoio do Robinho, era complicado. Mas ele sempre foi um jogador assim, cara, é a característica dele, eu acho que os árbitros, o que eu não estou entendendo é o seguinte, o árbitro está tomando uma imagem do Neymar e está indo contra o jogador, o que eu acho que é incorreto. Eu acho que o árbitro tem que apitar. Por exemplo, vamos supor, se ele tivesse tomado um soco e pulado, dando cambalhota, o árbitro não ia dar falta, porque ele pulou. Então a gente tem que analisar o seguinte, o árbitro tem que, não pode, a imagem do Neymar está muito péssima perante os árbitros. Todos os árbitros já entram pensando que toda falta é simulação. Mas se ele faz isso no PSG, tudo bem, mas ele está defendendo uma nação. Ele mexe com a emoção de milhares de pessoas que param as suas atividades em um país que está com alto índice de desemprego, né? Ontem todo mundo parou para ver a seleção brasileira, todo mundo feliz, sofreu, aí ninguém quis voltar a trabalhar também. E aí o que eu quero falar é saber, será que isso não tem como um próprio árbitro antes do início da partida, não vai ficar caindo que isso daí você mancha a minha imagem, vai manchar você, já que nenhum psicólogo consegue na seleção brasileira orientá-lo, Coronado? Na verdade você vê, um craque, um jogador de alto nível de Champions League, Copa do Mundo, e ele tem esse problema assim, ele tem um problema gravíssimo psicológico, não sabe ser afrontado, não sabe ser um jogador que tem a qualidade que ele é lógico que vai sofrer faltas, e o árbitro tem que coibir. Não ele pressionar o árbitro para coibir como ele vem fazendo. Ele começa a não conseguir jogar, começa a se descontrolar e aí começa a ofender. Ontem ele ofendeu o árbitro, não entendeu, graças a Deus, que ele xingou o árbitro de todos os palavrões possíveis e imaginários, xingou os jogadores, ficou descontrolado durante a partida. Não é a primeira vez, né? Ele sempre fez isso. Eu não sei se você lembra, muito tempo atrás, que o René Simões, no jogo do Santos, disse: nós estamos criando um monstro. Tá aí. E tudo que ele faz sempre passa a mão na cabeça dele. Deveria ter um especialista, um exato de nome, um árbitro conceituado junto à seleção, para palestrar durante os jogos, antes dos jogos. Como humildemente eu fiz esse trabalho no Náutico, tinha 2 jogadores lá com muito problema com a arbitragem, eu chamava esses 2 jogadores antes dos jogos, passava a característica do árbitro, conversava com eles, que não adianta. Se você não conversar, mostrar que ele vai sair perdendo, o jogador faz o que faz, aí a diretoria passa a mão na cabeça e ele continua fazendo. O Neymar precisa ser chamado, sim, de lado, ou conversar, porque ele vai acabar prejudicando a seleção num jogo como ontem. Se ele tivesse sido expulso, olha o prejuízo que ele teria traído para a seleção. Muito bem, Danilo Almeida, fica à vontade. César Coronado, um dos monstros da arbitragem. Tudo bom, César? Boa noite. Boa noite, Danilo. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. É isso, aqui a porta está sempre aberta para os amigos. César, vamos falar o seguinte então. Quero agora usar na sua área a visão do árbitro. O Neymar, não só nós aqui da Trianon, mas em 95% da imprensa brasileira tá batendo nessa tecla que ele tá caindo muito, deixando a bola de lado, caindo muito, o famoso cai-cai. Há um comunicado, uma conversa entre vocês árbitros, por exemplo, o César Coronado vai apitar o jogo do Neymar agora, próximo jogo.
Aí apitou um amigo seu, falou, pô, César, você já fica esperto, o cara cai isso, o cara é aquilo, papapá. O cara já chega com... Eu não quero usar a palavra picuinha, mas o cara já chega assim, bom, esse cara vai dar trabalho pra mim, eu já quero resolver esse problema logo, para ele não estragar o meu jogo. E ele pode ficar marcado por algum árbitro? Com certeza. O árbitro é pior que mulher fofoqueira, né? Toda brincadeira. Mas com certeza ele já tá marcado. Ele já veio marcado pra Copa e tá marcado durante a Copa. Nós já temos um lance... Primeiro lance de VAR que anulou o pênalti numa Copa do Mundo, já foi ele. Quer dizer, os árbitros já sabem que ele é causador de problemas. Ele é um causador de problemas para o árbitro. Então o árbitro já entra com receio maior, pensa 2 vezes antes de marcar uma falta, mesmo que ele sofra essa falta. Então ele está prejudicando ele, prejudicando a seleção e a imagem dele, né? Um jogador de alta qualidade, nós sabemos todos, mas ele tem esse grande defeito, é um defeito grave, e se ele não tomar cuidado, vai acabar se perdendo durante o tempo. Duca Reis, o nosso comentarista, com um dos comentaristas também, César Coronado, que é árbitro de futebol. César Coronado, boa noite. Eu gostaria da sua opinião em relação à arbitragem nessa Copa do Mundo, em especial a utilização do VAR. No meu entendimento, em pelo menos 3 lances, o VAR deixou de auxiliar o árbitro. No caso, no jogo Brasil e Suíça, o jogo de ontem entre Sérvia e Suíça e mais o jogo de hoje entre a Alemanha, a Alemanha contra a Suécia. Gostaria da sua opinião a respeito. Veja bem, Duca, boa noite, obrigado, uma boa pergunta, obrigado pela oportunidade também. Nós temos que entender o seguinte, existem protocolos, vocês estão citando a imprensa, vocês digam a imprensa e eu me considero a imprensa também, sou jornalista. A imprensa está citando que o árbitro VAR não interferiu no jogo do Brasil e Suíça, que não interferiu na Sérvia, no jogo da Sérvia e Alemanha hoje. Não existe esse protocolo. O árbitro, com certeza, nos lances que tiveram situações de dúvida, ele é acionado pelo árbitro do VAR, aciona o árbitro pelo microfone, e o árbitro, em algumas situações já treinadas, em protocolos FIFA, CBF, nos próprios países dos árbitros de origem, já existe um protocolo. A posição do árbitro e a decisão do árbitro é soberana, mesmo que ele erre. Na Suíça, no Brasil, com certeza o árbitro interferiu, pediu a revisão, só que o árbitro falou, não, o lance é meu, eu estou soberano na posição, não preciso da posição, vou manter minha decisão. Logicamente, se a imagem foi lá e mostrar que ele errou, ele vai ser punido pela FIFA. Mas a decisão soberana é dele. Ele recebe essa informação. Com certeza os árbitros receberam a informação via do VAR. Porém, eles mantiveram a decisão soberana, mesmo que estiver errado perante a imagem. Sofrerão punições da FIFA, até desligamento dependendo do erro. Mas, com certeza o VAR, ele interfere. Só que o árbitro é que decide se ele vai rever, né, o lance na televisão. Ô César, você falou uma coisa semana passada e isso ficou na minha cabeça. E durante a semana eu vi algumas mesas redondas, né, na televisão e apareceu isso que você falou no domingo aqui na Trianon. É legal ter tecnologia? Claro que é legal, tem que evoluir. Mas quem vai mandar é o árbitro central e principalmente a personalidade do árbitro central. Exatamente. Você acha que tem que ter um bom senso? Uma conversa, enfim, não sei se já acontece ou não, confesso, não tenho essa informação, porque eu tô vendo assim alguns lances, por exemplo, e muita crítica em cima disso, que é o seguinte, os árbitros estão apelando, entre aspas, para o VAR, e estão deixando a personalidade de lado. Eu não vejo com esses olhos, pelo contrário, eu acho que demonstra muito mais personalidade você admitir que você errou, passou um lance por você e você foi humilde por ouvir um outro companheiro que tem 4 televisões à sua disposição e não estragar o seu trabalho. Como você acha que tem que lidar com essa palavra, assim, com essa frase? Os árbitros estão deixando a personalidade de lado. Você acha que é muito pesado bater nessa tecla? Com certeza, eu acho até o contrário. Eu acho que os árbitros estão mostrando muita personalidade. Em alguns lances, eles estão, apesar de receber a informação do VAR, que nós não temos. Eu sei porque eu fiz o curso, eu conheço o protocolo, eu sei que com certeza eles são acionados. Só que a posição soberana é do árbitro. E isso depende de cada árbitro.
Cada árbitro tem a sua personalidade. Eu, se eu estivesse arbitrando e tivesse essa tecnologia, num lance de área penal, que houvesse alguma dúvida, com certeza eu ia checar, com certeza. Eu prefiro checar e acertar ou corrigir do que passar um lance e interferir no resultado, tirar a legitimidade da partida. Agora, eu acho que na Copa, para mim, foi ao contrário. A imprensa, para mim, está totalmente, e algumas pessoas da imprensa estão equivocadas. Porque o VAR já salvou mais de 5, 6 jogos, muito mais do que isso. Ah, sim, não tenho dúvida. Então, e são lances que teriam passado e teria sido pênalti, gol, teria desclassificado uma seleção, classificado outra, e foram salvos pela tecnologia. E alguns árbitros também não foram ver o VAR porque assumiram o risco de manter a sua decisão soberana em campo. Eu tô para mim, como humildemente dizendo, que para mim a arbitragem está de parabéns. Não está ancorada no VAR e alguns árbitros estão deixando de consultar o VAR. Estão soberanos na sua decisão. E outros, aqueles que veem que existe uma dúvida clara, um lance decisivo, uma situação clara de gol, estão buscando o auxílio. Então, acho que está tendo um equilíbrio. E, para mim, eu tenho percebido que os árbitros têm mostrado um pouco mais de personalidade e não se ancorados no VAR, não. Muitos lances eles não estão nem consultando. Muito bem, 19h50. Cleiton Santos, conversa aí com o César Coronado, você que falou que ele era o árbitro mais charmoso do futebol paulista. Confirma agora, você, meu amigo. Bem, Coronado, boa noite pra você. Sobre a arbitragem como um todo, aí não querendo apontar a parte do VAR, nem nada, mas como é que você tem visto essa arbitragem na Copa do Mundo, no que diz respeito a rigor, né? A gente vê algumas partidas chegando até o número de 40, 45 faltas, né? Um número que a gente olhava para o futebol brasileiro, um jogo tão parado quanto esse, e falava, não, Copa do Mundo é 20, 25 faltas, no máximo 30. É um jogo mais jogado, menos apitado. Aí, de repente, a gente vê jogos com 45 faltas. A gente viu, se não me engano, teve um jogo da Coreia, se não me engano, hoje, se não me engano, passou. O jogo da Coreia teve mais de 45 faltas na partida. Então, como é que você vê esse comportamento na parte técnica, por parte da arbitragem, nesse sentido? E se tem algum destaque no que diz respeito à arbitragem, dá para citar pelo menos um árbitro que você já olha e fala, esse daqui parece que tem porte para apitar uma final, por exemplo, porque a gente sabe que, de acordo com a arbitragem na Copa do Mundo, vai ser escolhido o árbitro da final em relação ao desempenho, né? Até por isso escolhem de outros países, para ter uma maior variedade, um maior número de opções na hora de escolher um árbitro para uma decisão também, né? Fora caráter político, etc. Mas, resumindo, nível técnico da Copa, o que você tem achado dessa arbitragem que apita mais, que está mais em cima nessas partidas? E se tem algum árbitro, se você apostasse hoje, que poderia ser um árbitro para a decisão da Copa, quem seria? Boa pergunta, Cleiton. Boa noite. Sem pensar, o árbitro do jogo do Brasil. Sem pensar. O árbitro da final da Copa é o árbitro holandês. Um dos árbitros cotados. Com certeza, a FIFA já tem um planejamento para esse árbitro. E a parte técnica que você me disse que os jogos da Copa estão acontecendo muitas faltas, essa Copa está diferenciada. É uma Copa de times que estão se defendendo, fazendo falta, matando a jogada. Então, a gente está vendo uma Copa de poucas seleções que jogam no ataque e sim se defendendo. Causa um pouco maior de falta, um número excessivo de faltas e diminui o tempo de bola corrida. Na minha observação, toda a Copa do Mundo tem vamos dizer que uma instrução da FIFA para segurar um pouco dos cartões, porque 2 cartões o jogador já não pode mais jogar. Então os árbitros seguram um pouco mais, usam mais a presença física, tentam controlar mais na verbal e quando não é possível mostra o cartão. Mas na minha opinião os árbitros vêm vindo bem, mostrando personalidade. Lógico, nós tivemos alguns erros de VAR, sim, tivemos. Vamos ter ainda, porque como você disse, como o Danilo disse, o Sidney, o árbitro é a decisão soberana, mesmo com a intervenção do VAR. Então nós vamos ter ainda algumas adequações, a FIFA vai usar a Copa do Mundo, vai adequar o protocolo, vão ter alguns ajustes, com certeza, mas o essencial está aí. Já salvou, não foi uma partida e não foi um lance de uma partida, teve partida que teve 3, 4 lances salvos. Nós não podemos mais voltar atrás, não existe caminho para trás. A CBF, no ano que vem, os clubes vão ter que achar um jeito de arcar com esses cursos, porque o árbitro hoje ele necessita. A velocidade do jogo é grande, o número de faltas é maior, e
tecnicamente, para mim, os árbitros vêm vindo bem na Copa do Mundo, coibindo bem. Alguns erros aconteceram, mesmo com a intervenção do VAR, mas nós estamos ganhando no acerto mais do que o erro. Eu costumo dizer que o acerto está vencendo, o erro está perdendo. E só uma última Coronado, segura um pouquinho, Cleito. Tá uma discussão aqui o Duca quer fazer pergunta, o Cleito também, o Danilo. Você tem que vir pro estúdio, viu? Porque, olha, Jesus aqui, eles estão... Você que é o assessor do Coronado, você podia já marcar pra semana que vem, né? Não, já, mas eu tô aqui pra mediar, eu tô parecendo aquele político. Agora, o nosso... Carlos Nascimento num debate. Agora o nosso Fidel Castro... Marília Gabriela, vai, Marília. Viu? Agora o nosso Fidel Castro vai fazer a pergunta. Vai lá, Cleiton Santos. Uma pergunta, né? Uma redação. Não seria o momento... Vai, Evo Morales. Não seria o momento da FIFA, do jogador, pelo menos os treinadores têm direito a um pedido desse VAR por partida, porque isso se faz, por exemplo, na NFL, na NHL, nas ligas norte-americanas. Não seria um momento de ter um pedido, porque se reclama muito disso, de falta esse pedido de checar um lance, etc. O que você vê essa visão? A imprensa cita muito isso. Como é que você vê essa forma? É possível fazer esse pedido a mais para os treinadores terem um pedido por partida e só? Olha, Cleiton, eu acho que aí a gente, eu humildemente no meu caso do futebol, eu acho que aí nós teremos que ter uma análise um pouco maior, até testar. Poderíamos testar em campeonatos de sub-20, etc. Essa hipótese. Mas eu acho que a FIFA não pensa nisso. Eu acho que a FIFA pensa na soberania do árbitro, e é o árbitro que decide, como sempre foi, por isso que criaram um protocolo para evitar esse tipo de... É uma ideia, concordo, todas as ideias, eu tenho certeza que os clubes, as seleções enviarão, após a Copa do Mundo, um relatório sobre tudo que aconteceu, sobre o uso do VAR, etc. E chegarão novas ideias, opções para um novo protocolo, mas eu creio, você imagina o Palmeiras e Corinthians, vamos supor agora no Paulistão, pênalti marcou, aquele último minuto de jogo, aquela bagunça, aquela guerra, ele vai, o técnico pede para ver o vídeo, ele pega, vai lá, olha o vídeo e volta atrás. Acertando ou errando, a gente não sabe, a imagem está lá, o árbitro decide. O que causaria isso numa partida, seja no Brasil, seja na Inglaterra, seja no clássico na Croácia, etc. Então acho que tudo a gente tem que analisar. E o povo, o torcedor tem que se adaptar. A tecnologia chegou para ficar, não vai sair mais. Nós temos provas concretas aí que o VAR, quantas partidas já salvou, numa mesma partida, 4, 5 lances, 4 lances. Então eu acho difícil. Mas é uma ideia. É uma ideia que pode ser avançada pela FIFA e ser testada. É uma ótima ideia. Porque quem decide o lance que vai pedir a revisão é o técnico. Mas vamos supor que aos 10 minutos, um lance de área, uma bola que bateu na mão, ele peça isso aí. E no final do primeiro tempo, no mesmo tempo, acontece um lance capital que ele necessita. Ele gastou o tempo lá. Então é complicado a gente saber até quando a gente pode dar liberdade para um técnico pedir isso. Né? Porque aí no caso eles vão querer 1, 2, 3, daqui a pouco 4 revisões. Daqui a pouco nós vamos ter uma partida de futebol com 5 horas de correndo bola, parando, vendo vídeo, etc. Muito bem, Duca Reis, fechando com a sua participação junto com o Coronado, 19h57, em nome do Estúdio Sua Saúde, onde você tem o projeto Seca a Barriga, 69,90 na rua Carandaí, número 270 na Casa Verde. Manda pau. César, a impressão que eu tenho, eu que acompanho bastante futebol europeu, que aqui no Brasil deve ser o pior lugar para trabalhar, porque é impressionante, qualquer falta que os árbitros marcam, qualquer a sinalização, os jogadores vão para cima dos árbitros, né? O que você acha que a comissão de arbitragem deveria... quais as atitudes que deveriam ser tomadas para evitar isso? Veja bem, que nós temos essa característica, né, de jogador sul-americano, que nós assistimos, só a gente vê, não só nos jogos europeus, como na Copa do Mundo, os jogadores europeus, dificilmente eles vão contestar uma marcação do árbitro. Já aqui é o contrário, às vezes você vê o jogador tocando na bola, joga a bola para a lateral, ele briga dizendo que a bola é dele, que não é do outro clube. Infelizmente nós temos aqui no futebol brasileiro essa ideia de ganhar vantagem em tudo. E quando eu digo em tudo, é em tudo. É tentar pôr a mão na bola, é tentar enganar o árbitro, é tentar pôr a bola mais pra frente. Infelizmente os jogadores têm essa cultura. O Coronel Marinho, com o trabalho excepcional que vem fazendo com os árbitros, tenta coibir o que se é possível para os árbitros fazer durante a partida. Mas o árbitro não pode impedir o jogador de fingir que fez falta, fingir que caiu no chão.
o árbitro tem que estar posicionado, bem preparado, como vem o Coronel Marinho, comissão de arbitragem da CBF, pedindo e exigindo dos árbitros. Movimentação, proximidade, agilidade, calma nas decisões. É isso que nós temos que ter, porque o futebol não vai mudar. Os jogadores brasileiros são assim, os sul-americanos são assim, e pagam preço quando vão jogar na Europa. Como o Neymar vem pagando com a arbitragem na Europa, já não marca mais falta dele, adverte ele direto. E, infelizmente, essa é a imagem que nossos jogadores sul-americanos e os brasileiros, então, são os piores. O Campeonato Brasileiro é o pior para ser arbitrado no mundo, meus amigos. Ô, Coronato, por tudo isso que você falou e relatou agora, dos jogadores, características, enfim, eu vou voltar então àquele adjetivo que eu usei há pouco na minha última pergunta para você, então. Falta personalidade para os árbitros, então, que permite isso. Porque se você tem a lei ao seu lado, é só você usar a lei a seu favor, não é verdade? É verdade, é que nós temos árbitros e árbitros. Nós temos árbitros que coíbem, o jogador sabe, né? Mas hoje não vejo esse árbitro pavio curto, por exemplo. Pelo contrário, eu vejo árbitro muito falastrão. Mas nós temos árbitros, sim, que são respeitados. O jogador, quando vai jogar, vai entrar na partida e ver o árbitro, eles já sabem a característica do árbitro. Eles já sabem que tem árbitro que esse aqui eu vou falar, esse aqui não faz nada, esse aqui eu não posso chegar. Os jogadores sabem. E hoje nós temos, em alguns clubes brasileiros, ex-árbitros que dão palestras. Eu mesmo trabalhei no Náutico em 2017, ano passado, 6 meses no Campeonato Pernambucano com o Náutico, dando palestra antes dos jogos, especificando a qualidade do árbitro. Então, o árbitro, alguns sim, eu concordo, alguns sim deixam os jogadores crescerem, enrolarem, simularem, e outros não. Os árbitros que têm mais nome, a gente pode reparar, sim. O Arden, o Weber Roberto Lopes, os Klaus, o Luiz Flávio de Oliveira, nós temos o Davidson lá de Belém. Esses árbitros, eles têm um respeito maior. O jogador pensa 2 vezes em fazer isso. Mas, infelizmente, com essa renovação da arbitragem, muitos árbitros estão perdendo dentro do campo a sua personalidade. Eu posso contar uma historinha rapidinho aqui, o Botelho? E eu quero perguntar, em cima dessa história, se o Coronato já fez alguma coisa parecida em cima dessa história. Tem uma história do Armando Marques, que para muitos é o maior árbitro da história do futebol brasileiro. Meu primeiro chefe na CBF. Então, o finado Armando Marques. E em 68 teve o jogo da quebra do tabu entre Corinthians e Santos Futebol Clube. Antes da quebra, teve um jogo entre Corinthians e Santos, que o árbitro foi o Armando Marques. E tava um quebra-pau entre Carlos Alberto Torres e um zagueiro do Corinthians, que agora eu não me lembro quem era. Enfim. E chegaram para o Armando, né? Naquela época tinha essa afinidade entre repórteres e árbitro, né? Hoje não, hoje é tudo blindado, os árbitros, você nem consegue chegar perto dele, né? O árbitro apita durante 20 anos, você nem sabe qual que é o tom de voz dele, né? Que ele nunca dá entrevista, né? Exatamente. E naquela época não era assim. E os caras falavam pra eles, Armando, tá quebrando o pau e não sei o que, vai ser duro pra você e não sei o que, tá chovendo e papapá. Aí ele falou, deixa comigo que hoje eu vou resolver isso, não vai ter problema nenhum. Ele chegou na hora do hino, tal, a famosa moedinha, né, cara e coroa. Aí chegou o Carlos Alberto Torres, foi o cumprimentá-lo. Ele virou a cara para Carlos Alberto Torres. E veio o jogador do Corinthians para cumprimentar o capitão dele. Se não me falha a memória, acho que era o Mauro, não me lembro quem era. Ele virou a cara também. E deu aquela resmungada e falou, é o seguinte, hoje não tô com paciência. E ele ficou olhando para Carlos Alberto Torres e o capitão do Corinthians. Quando o Carlos Alberto Torres fez aquela rodinha, falou alguma coisa para os jogadores do Santos. E a mesma coisa aconteceu com o jogador do Corinthians. O capitão reuniu e falou com isso. E aí vazou o seguinte, os caras falaram, esquece aquilo lá, vamos deixar para o próximo jogo, porque hoje o homem tá arretado, hoje o homem tá bravo. Quer dizer, ele resolveu o problema no cara e coroa. É aquilo que você tava falando, né, Coronador? É a personalidade. Os caras sabem quando o cara tá bravo, quando o cara não tá afim de conversa. Você já precisou fazer isso também? Chegar, falar pro capitão antes da bola rolar, ou os capitães, hoje não, coisa do gênero. Você intervir antes do começo do jogo? Eu vou te contar uma história, então, rapidinha também, se me permite vocês aí de estúdio. Eu fui fazer um jogo uma vez no Morumbi de São Paulo, o Salvo tinha anulado um gol do jogo de São Paulo e Corinthians, o clima tenso, ele foi suspenso, eu cheguei no jogo, cheguei no Luiz Fabiano, antes do jogo o Luiz Fabiano arranjando confusão, etc. E o Luiz Fabiano,
você tem dois caminhos comigo, meu amigo. Ou você vai jogar bola hoje, vai ser o maestro dessa partida, ou eu vou te expulsar com 2 minutos, porque eu não vou aceitar o que você faz com os outros. Comigo aqui já era. O que aconteceu? Jogou, fez 2 gols, no final do jogo tirou a camisa para me dar no final do jogo da TV. Eu tive que falar para ele, pelo amor de Deus, leva no vestiário essa camisa aí, porque aqui você vai me complicar. Eu acho que não tem nada a ver, mas na época não podia, né? Sim. E eu consegui, antes do jogo, convencer ele a só jogar bola. Foi uma época que ele estava com o Cuca, arranjando confusão com todo mundo, com todos os árbitros. Eu passei o jogo inteiro, ele só jogou bola, fez gol, comemorou, não me arranjou uma confusão, porque antes do jogo eu já cheguei nele. Então esse é o feeling do árbitro, cara. Eu, quando eu ia apitar um jogo, eu estudava as duas partidas, as duas equipes, o que tinha acontecido no outro jogo, para evitar e fazer coisas diferentes, melhores para levar minha partida. E com certeza o Armando era o rei das histórias e dos bastidores. Aliás, a credibilidade do César Coronado é tão forte que uma vez num torneio que nós transmitimos aí da Copa África, eu estava lá narrando, era fim de tarde no México, e de repente o José Henrique de Carvalho se machuca. Aí entra o Luciano Almeida, um árbitro negro de Brasília, né? Brasília, da Federação, da FIFA e tal. Ele entra. Daqui a pouco a torcida do México começa a ofender, fazer sons de macacos para o árbitro. Do nada aparece César Coronado. Só faltou a roupa do Chapolin. Não contava com as minhas astúcias tá em terras mexicanas. E o Luciano saiu. Foi a única vez que eu fiz um jogo onde o árbitro foi substituído 2 vezes, né? Ele assumiu, chegou assim pra torcida e gritou: aqui não, quem manda sou eu! E aí voltou e realmente o jogo voltou à sua normalidade. Então isso é credibilidade. Não que o Luciano não tenha e também o Zé Henrique não tenha, mas trouxeram como ele gosta de falar, o caveirão César Coronado, que realmente tem um poder de persuasão e de liderança dentro de campo invejável. César Coronado, da minha parte, grande abraço. O Brasil vence a Sérvia ou não? 3-0, estamos classificados, vamos logo para as oitavas. Muito obrigado a vocês todos, eu fico muito contente de vocês me chamarem e me respeitarem até pela minha carreira, pelo tudo que eu fiz. Hoje eu sou instrutor da CBF, analista da CBF também, com muita honra, e eu agradeço. Estou à disposição e espero logo participar aí no estúdio com vocês e tirar todas as dúvidas possíveis. Tem muita história para contar da arbitragem e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado a todos os ouvintes e é uma honra estar com a Trianon, junto com a Prêmio e todos vocês.